Então, como é que a gente colocaria em prática a estratégia de alocação de ativos? Em 5 passos simples. O primeiro passo é definir o percentual a ser investido em cada classe. E quando eu falo cada classe, eu quero dizer em renda fixa e em renda variável. O segundo passo é definir quais os ativos que você vai colocar dentro de cada classe. Quais os ativos que você vai colocar dentro da classe de renda fixa e quais os ativos que você vai colocar dentro da classe de renda variável. O terceiro passo é definir o percentual de cada ativo individualmente. Então, você vai olhar para dentro da sua carteira e você vai definir o quanto de cada ativo você vai ter percentualmente dentro da sua carteira de investimentos. O quarto passo é definir qual é o valor que você vai investir e qual é a frequência desses aportes. E o quinto passo é rebalancear a carteira e rever as suas premissas. Eu quero falar para vocês que esse quinto passo é o passo-chave, é a mágica por trás da estratégia. Eu vou explicar para vocês como é que essa mágica acontece. Vamos lá. Primeiro passo, definir o percentual a ser investido em cada classe de ativos. Aqui, você vai começar a desenhar a sua carteira ideal. Você vai definir o quanto do seu patrimônio você deseja colocar em ativos mais seguros, que são a renda fixa, e o quanto do seu patrimônio você vai desejar colocar em ativos mais arriscados, que é a renda variável. E aí, você faz essa definição percentual. Ativos, percentual de renda fixa, percentual de renda variável. Eu vou dar um exemplo para vocês de um perfil moderado, fazendo essa distribuição. Então, para um perfil moderado, eu poderia escolher colocar 70% do meu patrimônio em renda fixa, ativos mais conservadores, e 30% do meu patrimônio em ativos de renda variável, mais arrojados, mais voláteis, mas que vão me permitir rentabilizar melhor a minha carteira. Então, uma alocação para o perfil moderado ficaria 70 renda fixa, 30 renda variável. Segundo passo, definir quais ativos serão investidos dentro de cada classe. Aqui você vai escolher quais investimentos de cada classe faz mais sentido para você, faz mais sentido para os seus objetivos, para o seu horizonte de tempo. E aí você vai escolher, dentre aqueles que nós passamos, que eu passei para vocês, você vai escolher quais os ativos que você vai colocar dentro de cada classe de ativos. E aí eu posso citar como exemplo para vocês, na renda fixa, colocar tesouro direto pós-fixado, tesouro direto pré-fixado e tesouro direto atrelado ao IPCA. E na renda variável, eu colocaria um ativo que é o IVVB11, que é o ativo que vai representar as minhas ações americanas, o Small 11 e o BOVA 11, que são dois ativos que vão representar as minhas ações a nível Brasil, e o FOF, que são fundos de fundos, que vão representar os meus fundos imobiliários. E aí, essa alocação, essa distribuição de ativos dentro da minha carteira, para um investidor de perfil moderado, ela traria um bom retorno gerenciando o risco da minha carteira. E o passo 3, que é você definir o percentual específico de cada ativo dentro da carteira. Uma vez que você escolheu os ativos que vão compor a carteira ideal para você, é importante que você defina o peso que cada um deles vai ter na carteira. Não existe uma regra específica, tá? O que você vai definir é qual é a sua tolerância ao risco. Qual o percentual de risco que você aceita correr nos seus investimentos? Você pode colocar percentuais diferentes para cada tipo de ativo, como você pode também distribuir com percentuais iguais. E aí você que vai definir, não existe uma regra.
Eu vou colocar como exemplo para vocês aqui uma distribuição percentual dos ativos, que para mim faria sentido. Então, eu colocaria 40% de pós-fixado na minha renda fixa, 15% de pré-fixado e 15% de indexado ao IPCA. Mas, Elaine, por que você não colocou aqui os percentuais iguais para cada tipo de ativo? Por quê? Você há de concordar comigo que os títulos pós-fixados, eles vão compor a minha reserva de emergência e a minha reserva de oportunidade. Então, eles têm uma função muito maior dentro da minha carteira do que os ativos pré-fixados e os ativos indexados ao IPCA. E ainda assim, os ativos pós-fixados, eles se valorizam num momento de alta de taxa de juros. Então, eu estou protegendo a minha carteira de um cenário de alta de taxa de juros. Já os ativos pré-fixados e os indexados ao IPCA, eles têm melhor performance num cenário de queda da taxa de juros. Então, eu estaria o quê? Gerenciando o risco da minha carteira de renda fixa, colocando 40% de ativos que se valorizam num cenário de alta de taxa de juros e 30% de ativos que se valorizam num cenário de queda de taxa de juros. E dentro da renda variável, aí sim eu fiz uma distribuição mais equitativa. Eu coloquei 10% em ações nível americano, 10% em ações nível Brasil, e aí compõe 5% em Small e 5% em BOVA, e eu coloquei 10% em fundos imobiliários através dos FOFs, que são os fundos que investem em cotas de fundos. E aí nós passamos para o quarto passo da nossa estratégia, que é definir o valor e a frequência que você vai fazer esses aportes. Essa parte, esse quarto passo, ele tem mais a ver com o seu planejamento financeiro do que quanto à alocação de ativos em si. Mas é importante que você defina isso e saiba exatamente de onde que vai sair o dinheiro para os seus investimentos e qual é a frequência que você vai fazer isso. Eu recomendo que você tire pelo menos 20% dos seus rendimentos mensais para investir nos seus projetos de vida e na sua independência financeira. Pode ser que você seja um servidor público, que você tenha estabilidade no seu emprego e que você tenha a sua independência financeira, a sua aposentadoria garantida. E aí você não quer colocar tanto esforço ou tanto valor nessa parte da sua carteira. Mas você tem os seus projetos, tem os seus objetivos de curto, médio e longo prazo que você deseja realizar. E aí, esses 20% você pode distribuir da forma que fizer mais sentido para você. Por exemplo, você pode colocar 10% para a sua independência financeira e 10% para os seus projetos de vida. Ou você pode colocar 5% para a independência financeira e 15% para os projetos de vida. Isso não tem uma regra definida, conforme eu falei, você vai fazer conforme for mais vantajoso para você, conforme fizer mais sentido na sua estratégia de investimentos. E aí nós chegamos ao nosso quinto passo, que é o passo-chave, que é a mágica, onde a mágica da estratégia acontece, que é o rebalanceamento da carteira e a revisão das premissas. E o que é o rebalanceamento da carteira? É você retomar a alocação original, a alocação que você definiu inicialmente. Então, o que acontece? Você define uma estratégia inicial de investimento, você define a sua alocação original. E aí o tempo vai passando e conforme você vai fazendo os seus investimentos, essa estratégia ela sofre uma desproporção. Então, aí pode ser que você tenha definido 50% em renda fixa, 50% em renda variável. E aí, num momento, determinado momento, pode ser que a renda fixa esteja com 55% e a renda variável esteja com 45%. Ou, como a gente está no momento de alta da bolsa, pode ser que essa alocação inicial esteja 55% em renda variável e 45% em renda fixa.
E aí você precisa rebalancear a sua carteira, ou seja, retomar a sua alocação original. E para fazer isso, você tem 3 formas de rebalancear. Essas 3 formas, elas não são excludentes e eu super recomendo que você faça elas, realize as 3 formas de realocação. E nós vamos ver a seguir. A primeira forma é através dos aportes mensais. Então, você vai fazer aportes com regularidade, você vai definir lá o valor que você vai investir e a frequência com que você vai investir. E você pode utilizar esses aportes para reduzir a distorção entre a alocação atual dos seus investimentos e a alocação original, tá? E como é que você faria isso? Bom, naquele exemplo que a gente citou, onde eu tenho, como a gente está num cenário de alta de bolsa, eu teria a minha alocação original 50-50 e a minha alocação atual 45 renda fixa, 55 renda variável. E aí eu pego esse meu aporte, esse valor que eu vou investir nesse mês e coloco aonde? Na renda fixa, que é onde está mais descolada da minha alocação original. E aí eu vou diminuir, vou reduzir essa desproporção, essa distorção. Pode ser que eu não consiga chegar novamente aos 50-50, mas pode ser que eu consiga fazer um 48-52, e aí conforme você for fazendo os seus aportes, você vai reduzindo mais ainda essa desproporção. Essa é uma forma de fazer o rebalanceamento e eu super recomendo que você utilize os seus aportes mensais ou os seus aportes regulares para fazer esse rebalanceamento. A segunda forma de rebalanceamento é através de uma data fixa. E eu também recomendo que você tenha essa data. Eu, por exemplo, utilizo o mês do meu aniversário para fazer esse rebalanceamento. Então, no mês de junho, que é o mês do meu aniversário, eu vou avaliar novamente as premissas da minha carteira de investimentos. E o que eu quero dizer com avaliar as premissas? Quando você definiu a sua alocação original, você definiu que você ia ter tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em renda variável, e que cada ativo dentro da sua carteira ia ter X% de proporção dentro daquela carteira. Isso tudo você fez com base no quê? Nos seus projetos, nos seus objetivos, no horizonte de tempo desses projetos, você fez com base no seu ciclo de vida atual, você fez com base no seu momento financeiro e no valor que você tinha para aportar. Então, você levou em consideração várias premissas. E essas premissas, elas podem se alterar. E normalmente elas se alteram, porque você vai realizando projetos e vão entrando novos projetos na sua vida. E o seu momento, o seu ciclo de vida financeiro também muda. Você pode estar hoje num momento de acumulação e daqui a pouco passar para um momento de rentabilização. E aí você precisa redefinir as premissas do seu investimento. Você pode também mudar o seu perfil de investidor. Conforme você vai estudando e você vai aprendendo mais, você deixa de ser um investidor conservador e passa de ser um investidor mais moderado, ou então deixa de ser um investidor moderado e passa a ser um investidor mais arrojado. Então, isso tudo vai mudar as premissas da sua alocação original. E é nesse momento, nessa data fixa, que você vai rever essas premissas. Você precisa ficar revendo a todo tempo? Não! Tem uma data fixa para isso. E eu super aconselho que você tenha essa data, tá certo? Então, vamos tomar um exemplo aqui. Se a gente levar em consideração a nossa alocação original de 50-50. Então, digamos que nesse momento chegou na minha data fixa e eu tenho 55 em renda fixa e eu tenho 45 em renda fixa, 55 em renda variável. E aí eu preciso rebalancear, eu quero rebalancear. E aí eu posso vender 5% de ativos de renda variável e alocar esses 5% nos ativos de renda fixa. E aí eu faço o rebalanceamento da minha carteira, eu volto para a minha alocação original. E o nosso terceiro e última forma de rebalanceamento é
a forma percentual, que eu também recomendo que você tenha. E como é que funciona esse rebalanceamento por percentual? Ele envolve a definição de um limite para a oscilação percentual dos ativos na carteira, tá ok? Você vai determinar um intervalo de tolerância. Enquanto os ativos estiverem dentro desse intervalo, desse limite, você não vai fazer o rebalanceamento. Então, digamos que você estipulou que cada investimento, cada ativo dentro da sua carteira, eles vão poder oscilar até 20%, para baixo e para cima, tá? Você definiu 20% como um limite de oscilação percentual. E aí, o rebalanceamento ele só vai ser feito quando ele ultrapassar para cima ou para baixo esse limite que você estipulou. Então, por exemplo, se você definiu que a alocação em ações Brasil, nível Brasil, na sua carteira vai ter 10% de peso, então você vai aceitar que ela oscile entre 8% e 12%. Então, enquanto ela estiver dentro desse intervalo de 8% e 12%, você não vai fazer nada. Agora, se ela passar de 8 para 7, 6, você vai agir para rebalancear. Se ela passar de 12 para 13, 14% da sua carteira, você vai rebalancear. E essa é o rebalanceamento por percentual. Então, é importante que você tenha também esse percentual na sua estratégia de investimentos. E por ser um rebalanceamento que não é definido pelo tempo, ele tem uma tendência de capturar melhor a mudança de cenário econômico. Então, você vai se proteger mais fazendo rebalanceamento por percentual. Então, como eu falei, eles não são excludentes, você pode utilizar as 3 formas de rebalanceamento. E eu recomendo que você utilize as 3 formas de rebalanceamento. O rebalanceamento através dos aportes, o rebalanceamento numa data fixa e o rebalanceamento por percentual.